Olá, quinto ano, boa tarde, tudo bem com vocês? Vamos lá, continuando aí nossos estudos. Entramos aí na unidade 15, acompanha comigo, página 52. Porque na página 52 a gente vai falar um pouco sobre o que é verbete. Então eu já coloquei aqui, tá? Verbete é aquela palavrinha em que a gente encontra no dicionário. Na verdade, esse estudo aqui da página 52 tem tudo a ver com o dicionário, porque vai explicar o quê? O que é o conceito aí de um verbete, tá? E o que a gente pode encontrar, né, através desse verbete aí no dicionário, tá bom? Então, hoje, não é muito comum a gente ter um dicionário em casa, mas é tão importante o dicionário que é para a gente enriquecer, né, o nosso vocabulário. E quando a gente não tem, a gente vai aonde? Na internet. Porque lá tem também dicionário online, né, em que a gente pode ver o que está escrito aqui na página 52. Então, o que é verbete? É aquela palavrinha que vem no dicionário, tá? Ela sempre vem aí separada. E o que é que traz aí o verbete no dicionário? Claro que é um conjunto de informações, tá certo? Que vai ampliar o nosso conhecimento e não apenas por apresentar o significado dos termos, mas mostrar a quem essa palavra aqui está relacionada. Então, o que é que o dicionário nos mostra através desse verbete, cultura? Vai nos mostrar a grafia correta, vai nos mostrar a separação dessa sílaba, a sílaba tônica, que mais? O sinônimo, a classe gramatical a que pertence, a origem dessa palavra. Vocês podem prestar atenção que aí abaixo tem cultura, aí tem latino, né, late, cultura, é ato, efeito de modo de cultivar, o complexo dos padrões de comportamento, das crenças, então dá também o significado, a origem da palavra e o significado e o exemplo de onde a gente pode usar esse termo, cultura, tá certo? Então, é interessante a gente estudar isso, é interessante a gente saber, tá? Então, no momento, a gente vai somente ver esses dados aqui da página 52, né? Como eu já falei, o que é verbete, mas a gente vai focar hoje na página, acompanha comigo, passa aí as páginas na página 57. Por quê? Porque é um momento de quê? De ortografia, tá? Não que esse assunto não seja importante, claro que é, tá? Mas hoje, tá certo? A gente já falou um pouco sobre o verbete, mas hoje a gente vai falar aqui no momento de gramática sobre as terminações. A gente sabe que existem palavras que terminam com são com cedilha, são com S e são com dois S. Como é que a gente sabe escrever essas palavras? Então, como na língua portuguesa, a gente sabe, na língua formal, a gente sabe que existem as regras. E para toda, né, para toda palavra, toda classe gramatical, toda escrita, existe uma regra. Então, existe uma regra para usar palavras com são, com cedilha, são com S e são com dois S. Tá certo? Então, vamos lá? Vamos lá para as regras? Então, vamos lá. Olha só, a primeira é a terminação são. Para a gente escrever uma palavra com a terminação são com cedilha, a gente precisa saber, tá? Que existem palavras que são derivadas aí de verbos que indicam ação. Então, se a palavra indica ação, a gente escreve ela com cedilha, tá? São com cedilha. Também quando os verbos terminam em ter e torcer, e também quando essas palavras são cognatas. O que são palavras cognatas? São aquelas que pertencem à mesma família. Aí, quando a gente vai fazer o que, gente? Quando a gente vai extrair dessa palavra aí o radical. Então, tem um exemplo aqui, tá? Vamos lá. Tem um exemplo. Primeiro, vamos esse exemplo aqui, tá? Que deriva de verbos que indica ação. Então, vamos lá. Qual o significado apontado no verbete? Então, no verbete acima tem assim, inauguração. Então, inauguração, aí tem o que é, né? O que é o exemplo, tem assim, ação ou resultado de inaugurar. Então, se é uma ação, então inauguração, olha só, termina com são, com cedilha. É uma ação. Então, vamos lá ver o que diz no quadradinho aí.
A terminação são, com cedilha, é utilizada em substantivos derivados de verbos que indicam a ação. Então, essa é fácil. Indicou ação, então se escreve com são, com cedilha. Agora, os verbos aí terminados em ter e torcer. Então, é também usado são com cedilha quando os substantivos derivados dos verbos terminam em ter e torcer. Então, contorcer, tem aqui essa palavra contorção. Primeiro tem assim, quais são as palavras primitivas dos substantivos derivados retenção e contorção? A gente sabe que retenção, existe uma palavra que vem antes dela que é reter. E contorção, existe uma palavra aí antes dela que é torcer, né? Então, ter e torcer. Quando existem aí palavras derivadas que terminam em ter e torcer, a gente usa aí o cedilha, tá? Como são. Então, contorção e retenção. Tá certo? Então, é fácil. Agora, as palavras cognatas. O que são? São aquelas palavras, como eu falei agora há pouco, palavras que quando você extrai aí o radical, ela tem o mesmo radical, só que claro que em palavras aí diferentes. Então, vamos lá. Escreva uma palavra cognata terminada em são de cada um desses substantivos. Então, eu tenho canto, eu já vou apagar aqui, ó. Então, eu tenho canto. Gente, canto vem de quê? Vem de quê? Redator e construtivo. Então, canto vem de quê? De canção, tá? Aí tem assim, redator vem de redação e construtivo, de construção. Então, se a gente for pegar aqui o radical, são famílias, são palavras aí, tá? Que elas pertencem à mesma família de palavras por apresentarem o mesmo radical. Então, tem que prestar atenção nas palavras que são primitivas para poder aí usar nas palavras derivadas o são com cedilha. Tá certo? Então não é difícil. E também, para a gente saber, tá? Da última, tem assim, a terminação são também é utilizada em substantivos cognatas, terminada em tor, e tivo. Tor e tivo. Então, palavras terminadas em tor e tivo, elas são escritas aí com cedilha, tá? Então, acompanha comigo agora na página 58, palavras terminadas com são, com S. Então, as palavras terminadas com são, com S, dependem aí da terminação do verbo do qual derivam. Como assim? Se a palavra for terminada em pelir, ender e verter, então a palavra aí derivada vai ser usada são com S, tá? Então, vamos lá. Vamos lá. As palavras primitivas aí. Então, é isso, gente. A gente tem que prestar atenção que os substantivos derivados aí de expulsão, pretensão e reversão é o quê? Palavras aí que tem aí terminada em pelir. Então, de expulsão, expelir, tá? De pretensão, com S, pretender, tá? Olha o ender aqui. E também reversão, reverter. Olha o verter, tá? Então, palavras terminadas aí, tá? Com pelir, ender e verter são escritas com S. Agora, palavras aí terminadas com dois S, são com dois S, a gente tem também aí que prestar atenção que palavras primitivas dos substantivos derivados, admissão, progressão, concessão, repercussão, agressão também, que não tem aqui, são palavras, né, que vêm de quê? De admitir, comitir, né? Que mais? Admitir, progressão, progredir, gredir, tá? Concessão, conceder, ó, o ceder aqui, e a última também é repercussão, de repercutir, tá certo? Então, tem que prestar atenção aqui nas palavras aí primitivas, tá certo? Que vem antes dessas derivadas aí. Então, as derivadas são essas terminadas em mitir, gredir, ceder e cutir,
tá? Então, vamos lá para o jogo rápido. Aponte o substantivo derivado dos verbos a seguir. Repelir, repulsão. Então, é importante olhar aí no dicionário? Porque aí a gente fica sabendo. Agora, repelir, pelir, vamos lá? Olha, terminada em pelir, é escrita com apenas um S. Então, repulsão apenas com S. Ater, de atenção. Então, ater é uma ação, tá? Então, atenção com cedilha. Demonstrar, vem de quê? De demonstração. Então, é uma ação. Então, demonstrar, demonstração com cedilha. Distorcer, olha, torcer, cadê? Aqui, olha, terminada com cedilha. Então, distorcer, distorção, com cedilha. Permitir, olha, mitir, com 2 S. Então, permissão, com 2 S, tá? Compreender, ender, olha só, ender tá aqui. Então, compreensão vai ser aí apenas com S, tá? Compreender, ender. O que mais, gente? Converter. Converter uma ação. Então, conversão, com cedilha. Tá certo? E discutir. Olha o discutir. Aqui, cutir. Então, o que mais? Discussão, com 2 S. Tá? Então, é questão de prestar atenção, de ir ao dicionário, tá certo? E é isso. E aqui na página do nosso material de apoio, na página 11, tem várias palavras aí em que vocês podem dar uma olhadinha, tá certo? Recortarem, tá? E fazer o que tá pedindo aqui, olha, na página 59, né? No material de apoio. Então, é tipo um jogo de memória, tá certo? E é importante regredir, regressão, ater, atenção, distorcer, distorção. É uma maneira aí de vocês aprenderem melhor. Tá certo? Então, essa foi a nossa aula. Vejo vocês na aula online. Até lá.